Olá, seja bem-vindo a esse encontro do curso de Cidadania. Na nossa disciplina de filosofia, a aula passada, nos detivemos ao estudo da patrística e de Santo Agostinho de Hipona, seu grande expoente. Hoje nos voltaremos para a escolástica e veremos o que foi a escolástica, o seu principal expoente, Santo Tomás de Aquino, e dentro do seu grande sistema tomista, vamos nos deter às 5 vias, os 5 argumentos da prova da existência de Deus. Bom, sobre a filosofia medieval, contextualizando, Santo Agostinho e Boécio, eles praticamente mediaram aquilo que foi conhecido como filosofia antiga ou antiguidade tardia e a filosofia propriamente medieval. Com as invasões bárbaras durante o medievo, houve um grande choque de culturas. O que isso provocou? Um contexto de instabilidade cultural, econômica, política, linguística, justamente por esse choque de culturas. Bom, essa instabilidade ocasionou uma grande inviabilidade de desenvolvimento cultural, o que inclui também a filosofia. Bom, sobre a filosofia, sabemos que os bárbaros não estavam muito interessados em filosofia e os cristãos, por sua vez, da época, estavam muito atentos às especulações propriamente teológicas. Então, houve, digamos assim, uma grande redução da produção filosófica entre os séculos V, marcada pela morte de Agostinho, até o século IX, onde vão surgir as escolas, né? Dois séculos depois, no século XI e XII, acontece o surgimento do que ficou conhecido como escolástica. Isso só foi possível graças ao surgimento das universidades e à criação de ordens religiosas, como os franciscanos e os dominicanos. Antes da escolástica, a educação estava voltada às 7 artes liberais. Estava, digamos assim, constituída por essas artes liberais. A gramática, a lógica e a retórica constituíam o trivium. A música, a geometria, a aritmética e a física, por sua vez, constituíam o que era conhecido como quadrivium. Trago para vocês agora a citação do livro História da Filosofia, do filósofo espanhol Julián Marías, em que ele diz: desde o século IX aparecem as escolas e um certo saber cultivado nelas que vai se chamar escolástica. Este saber a diferencia das 7 artes liberais do trivium e do quadrivium, e é principalmente teológico e filosófico. Bom, Santo Tomás de Aquino, ele é o grande expoente, o grande nome da escolástica. E ele praticamente tratou de todas as questões filosóficas e teológicas de então. Ele, digamos assim, estava na ordem dos dominicanos, participava da ordem dos dominicanos e lecionou por muitos anos na Universidade de Paris. Dentre as suas obras, gostaria de destacar o Ente Essência, sobre a Suma contra os Gentios, sobre a Verdade e, enfim, a Suma Teológica, seu grande arcabouço reflexível voltado às questões filosóficas e teológicas. Bom, a obra de Santo Tomás de Aquino, perdão, por ser fundamentada no sistema aristotélico, foi muito censurada, assim, em um primeiro momento. Depois, com a sua canonização e a sua proclamação como doutor da Igreja em 1567, a doutrina de Santo Tomás de Aquino, digamos assim, ela ganha um lugar mais central na reflexão eclesiástica e também toma a atenção do campo secular. Santo Tomás de Aquino faz discípulos até hoje. Em um primeiro momento, mais próximo à sua vida, podemos destacar o tomismo, né? E depois, no século XIX, com a proclamação da Carta Aeternis Patris do Papa Leão XIII, onde ele exortava uma fomentação dos estudos voltados à doutrina de São Tomás, surgiu o movimento que foi conhecido como neotomismo, marcado por grandes pensadores no século XX, como Reginaldo Garrigou-Lagrange, como Etienne Gilson, um grande estudioso do medievo, tanto de Agostinho como também de Tomás de Aquino, e por Jacques Maritain, que possivelmente alguns de vocês conheçam, porque ele foi um dos redatores do documento pós-guerra que tratava sobre os direitos do homem. Trago para vocês aqui a citação de Etienne Gilson, do livro El Amor à la Sabedoria, em que ele diz: lembre-se de quantas vezes e quanto trabalho Santo Tomás realizou ao comentar
os escritos de Aristóteles. Este trabalho era, ao mesmo tempo, uma história de filosofia pura e simples, e o esforço de um discípulo que busca orientação de seu mestre. Aristóteles era o mestre, porque sempre que Tomás de Aquino dizia o filósofo, queria dizer Aristóteles. No entanto, seu aprendizado limitou tão pouco o gênio pessoal do discípulo que, se nos perguntassem hoje, quem é o filósofo? Responderíamos sem hesitação, Tomás de Aquino. Bom, como dito na introdução, nos deteremos agora ao Tratado da Existência de Deus, que se constitui em 3 artigos. Né? Em um primeiro momento, no primeiro artigo, ele vai desenvolver se a existência de Deus é autoevidente, concluindo que não. Prosseguindo a reflexão no artigo 2, ele diz, prossegue a reflexão nos seguintes termos. Não sendo a existência de Deus autoevidente, ela precisa ser demonstrada. Então, no primeiro momento, ele vai discutir se ela pode ser demonstrada. No caso, se sim, como pode ser demonstrada. As 5 vias da prova da existência de Deus, ela vai consistir propriamente nesse terceiro artigo. Bem, veremos agora esses argumentos. Sobre o Tratado da Existência de Deus, mais especificamente nesse terceiro artigo, voltado às 5 vias, nós vimos, primeiramente, a primeira via é a via do movimento, a segunda, a causa eficiente, a terceira, sobre a necessidade e a contingência. No quarto, ele vai discutir sobre os graus de perfeição dos seres, dos entes, e no quinto, o argumento conhecido como argumento teleológico, ou seja, sobre a causa final. Bom, sobre a primeira via, né, ele vai tratar sobre o movimento. O movimento, como vocês devem ter visto, né, na aula sobre Aristóteles, ele se dá da passagem de um ser em potência para um estado de ato, ou seja, de atualidade. As coisas, elas se movem, elas se transformam em relação umas com as outras. Além disso, o conhecimento das coisas se dá pelo estudo de suas causas, conforme falou Aristóteles no livro Metafísica. Sendo assim, acerca de qualquer coisa que você possa pensar na natureza, esse ser, né, que você pense, esse ser sempre se transforma, sempre é movido por um motor, ou seja, por um ato externo. Por uma causa eficiente ou motriz. Este motor que condicionou a mudança daquele primeiro ser, ele, por sua vez, também foi transformado pela relação com outro ser. Então, nesse sentido, tudo que se move é movido por outro motor. Então, se este se move, necessita, por sua vez, de outro motor. E assim até o infinito. Ou seja, no estudo das causas, você sempre vai pensar, isso foi causado por aquele outro ser, que foi causado por um outro ser, que foi causado por um outro ser, e assim sucessivamente. Então, vai surgir daí, né, se formos mapeando as causas, perceberemos a necessidade de um primeiro motor, que, por sua vez, não foi gerado, não foi movido por nenhum outro motor. Né? Então, para Santo Tomás de Aquino, esse primeiro motor é Deus. Bom, como falamos, a segunda via, já praticamente explicamos ela na primeira via, né? Há uma série de causas eficientes, né? E tem que haver uma primeira causa, porque caso contrário não haveria nenhum efeito. E essa causa primeira, no caso, é Deus. Bom, sobre a terceira via, é constituído como o argumento cosmológico, né, da necessidade e contingência. As coisas, elas são como são, poderíamos pensar dessa forma, mas poderiam ser diferentes, com outras cores, com outras formas, e a sua especificidade, digamos assim, manifesta que há uma inteligência, né, que as definiram como são, as definiu como são. E essa inteligência, para Santo Tomás de Aquino, é Deus. Ele, Julia Marias, explicando essa passagem, ele diz: a geração e a corrupção mostram que existem entes que podem ser ou não, né? E, no caso, estes entes alguma vez não teriam sido, e houve um tempo em que não existia nada, e nada haveria chegado a ser. Por isso, tem que haver um ente necessário por si mesmo, e esse ente se chama Deus. Percebam que as argumentações elas estão bem encaixadas, né? A primeira via com a segunda, com a terceira,
Enfim, prosseguindo, no quarto argumento, nós vemos a discussão sobre os graus de perfeição. E esse argumento ele mostra uma ideia de comparação. Como assim, Emanuel? Bom, é necessário parâmetros para comparar e distinguir o que é melhor ou pior, maior ou menor. E deve existir uma medida que padroniza todas as coisas. E, digamos assim, todas as coisas foram padronizadas por um único ser. Por um ser que se torna o parâmetro de todas elas. Bom, o filósofo Danilo Marcondes, no seu livro Introdução à História da Filosofia, ele vai dizer o seguinte: todas as coisas têm um predicado em um grau maior ou menor e se caracterizam por um termo comparativo, mais ou menos isso ou aquilo. Portanto, pressupõe como parâmetro o máximo. Deus é o ser perfeito, isto é, aquele que tem o máximo de perfeição. A perfeição, por sua vez, aqui, ela é entendida como o máximo de realização de atributos ou de qualidades. Então, como diz aí o Julian Maries, há diversos graus de perfeição que se aproximam mais ou menos às perfeições absolutas, e por isso são grau delas, de perfeição singulares. No caso, o ser que possui o máximo de realização de atributos e qualidades, este ser é Deus. Por fim, o argumento teleológico, né, em que consiste especificamente no seguinte: o Julian Maris diz aqui, os entes inteligentes tendem a um fim e uma ordem, não por sorte, ou seja, por acaso, mas pela inteligência que os dirige. Não há um ente inteligente, há um ente inteligente que ordena a natureza e a impulsiona para o seu fim. E esse ente é Deus. Poderíamos pensar no seguinte: ele parte da noção de finalidade ou causa final. E deve haver um propósito, uma finalidade na natureza. Caso contrário, o universo não tenderia para o mesmo fim ou resultado. Bem, qual é a ideia que fundamenta, que anima esses argumentos no terceiro artigo, conhecido como as 5 vias? Bom, Deus, invisível e infinito, ou seja, não é auto-evidente, mas considerado invisível e infinito, ele é demonstrável por seus efeitos visíveis e finitos. Ou seja, né, veja que constituem os argumentos das 5 vias a perspectiva de causa, né? E no caso, a causa primeira de tudo isso seria Deus. Então, é assim que Santo Tomás de Aquino fundamenta as suas 5 vias de argumentação voltadas à existência de Deus. Bom, espero que possa ter aproveitado essa aula. Desejo a vocês um bom desempenho nos estudos até o Enem e conte com a gente. Até mais.